Gravando, boa tarde para todo mundo, boa tarde a todos. Eu queria ouvir de vocês, a gente está tendo a nossa última aula hoje, semana que vem, então, já é atividade avaliativa, então a gente não tem mais aula. Eu creio que sim, vai ter o plantão de dúvidas, né, mas não a aula. Então, assim, hoje é a nossa última aula, chegamos até aqui. Queria parabenizar cada um de vocês por terem chegado até aqui, né? Vocês que têm participado das aulas, que têm feito as aulas programadas, que têm respondido as provas, que, enfim, é muita coisa e eu sei que muitos de vocês se sentiram muito sobrecarregados. Até alguns de vocês pararam de entrar nas aulas por dificuldade, por estarem emocionalmente sobrecarregados, então eu entendo. E eu queria ouvir de vocês como que foi esse ano. Assim, o que vocês levam desse ano para vocês? E se por acaso, ano que vem, a gente voltar a começar de novo com aulas online, o que vocês desejariam mudar? O que vocês desejariam que fosse diferente para que a experiência da aula online fosse melhor? O que vocês dizem? Então, professor, esse ano para mim foi assim, eu lembro que quando começou as aulas presenciais do 8º ano, né? Se eu planejei que esse ano seria um ano diferente para mim, aula presencial, né, para poder fazer diferente, fazer os raps, etc. Aí começou as aulas online, né? Aí eu tentei me adaptar, né, fazer certinho as atividades programadas, as aulas online e tal. E eu lembro até que quando começou isso, tinha um prazo que ia acabar isso e ia voltar às aulas presencial. Só que acho que foi 2 vezes que três que, na verdade, falaram que ia voltar, só que não voltou. Uhum. Aí isso me deixou um pouco, né, chateado, porque eu não estava acostumado ainda com aula online. Sim. E não estava acostumado com isso, às vezes até me dava um pouco de má vontade, né? Só que aí, né, depois desses meses aí que eu vi que até o final do ano ia ficar assim, eu procurei participar um pouco mais, né, e tal, ir nas aulas mais, prestar atenção no conteúdo, né? Sim. Aí, assim, se ano que vem voltar a ser isso, eu pretendo fazer diferente, né? Participar bem certo, assim, fazer as atividades, enviar no prazo certo, porque eu já vou saber já, né, mais ou menos, como é que é. Você acha que volta online ou presencial ano que vem? Se continuar desse jeito, né, acho que vai online mesmo, continuar. Então, Mas tomara que comece presencial, né? vamos ver se vai rolar a vacina. Alguém mais quer falar? Quer falar, Alisson? Sofia. Que bom que você está aqui, Sofia, participando da minha aula. Fiquei feliz. João Pedro, Abreu. Assim, para mim, esse ano ele foi um ano atípico, óbvio, né, para todo mundo. Mas o mais difícil para mim foi ter que lidar também com essa organização do trabalho em casa. Porque antes a casa era o nosso lugar meio que de descanso e de você se afastar de tudo e ter o seu lugar. E meio que o trabalho invadiu a minha casa, né? O trabalho invadiu a minha casa e não tinha hora para acabar, hora para começar e meio que roubou um pouquinho minha rotina. Então isso foi complicado, né? Lidar com isso e lidar com essa ansiedade de estar dentro de casa, que é para ser um lugar de aconchego, um lugar, né, emocionalmente pacífico, e lidar com esse turbilhão de coisas para fazer dentro de casa. Então, para mim foi difícil lidar com essa questão dos prazos, dos trabalhos para entregar. Eu também faço uma faculdade, eu acho que vocês sabem disso. Então, assim como vocês são alunos, eu também sou um aluno online, então eu sei na pele exatamente o que vocês passam por terem aula online. Eu sei que às vezes é terrível e é muito difícil de acompanhar. Mas eu espero que pelo menos na minha disciplina, não tenha sido um peso, não tenha sido tão complicado, e espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa e, pelo menos, mais do que aprendizado, eu creio também que a experiência de estarmos aqui juntos, compartilhando, isso tudo é muito importante. Falando da nossa avaliação, vou compartilhar a telinha com vocês aqui. Falando da nossa avaliação, vai cair as 3 eleições. Lección 14, 15 e esse 6. A lección 16 a gente vai ver rapidamente hoje, porque ela é muito simples e muito de boa. Então, assim, como é uma prova
que vai ser com consulta, que vocês podem consultar, a lição 16, ela tem esses vocabulários aqui de clima, né? Então, que são vocabulários muito simples. Então, por exemplo, a gente tem aqui las estaciones del año, por exemplo, primavera, el verano, el otoño e invierno. Então, primavera, verão, outono e inverno. E algunos outros vocabulários, por exemplo, el viento, el soleado, que é o ensolarado. Temos el clima caluroso, que é o clima quente. Temos la sequía, que é a seca. El clima despejado, que é o aberto, o clima aberto, sem nuvens. La nieve, el frío, la lluvia. Então, são alguns vocabulários de clima, e isso vai estar. Porque como que vai estar a atividade avaliativa para vocês? Vai ser igual a última que vocês fizeram. 5 questões de vocabulário, 5 questões sobre as gramáticas. Então, 5 questões, as primeiras 5 questões vai cair os vocabulários da lição 14, que se eu não me engano, vamos voltar lá. Que é sobre la oficina. Então, vai ter umas 2 questões sobre la oficina. Então, se lembrem as questões aí, as definições em português de cada vocabulário. Então, estanteria, estante, carpeta, são pastas onde eu guardo documentos. Cajón são gavetas. Sujeta papeles é o clips. Estuche é o estojo, onde eu guardo a tijera, o lápis, os bolígrafos. Enfim, e não confundir. Escritório é escrivaninha e oficina é escritório. Então, vai cair esses vocabulários. Tem umas 2 questões sobre isso. Também vamos ter sobre... cadê aqui, gente? Sobre o objeto direto. Então, assim, basicamente vai cair objeto direto, objeto indireto. Tá bom? São as 2 questões, 2 conteúdos principais que vão cair na parte de gramática, que é aquilo que a gente viu. Então, como que vai estar? A gente vai ver, por exemplo, vai estar lá uma oração e vai pedir para você marcar qual que é o objeto direto da oração, ou qual que é o objeto indireto. E aí, por exemplo, da oração do exercício anterior, marque a opção que substitua o objeto indireto com o pronome correto. E aí vocês vão ter que saber, tipo assim, eu vou ter que olhar para a oração e perguntar para o verbo. Por exemplo, a oração hiciste la tarea, aqui do exemplo da página... que página que é essa, gente? Página 95. Hiciste la tarea é uma pergunta que tem um verbo e que tem um complemento. Qual que é o complemento direto desse verbo? Aí você vai ter que marcar lá entre as opções. O complemento direto, o objeto direto é la tarea. Então, eu vou lá e marco la tarea. Como que eu sei disso? Você pergunta para o verbo. Que hiciste? Hiciste la tarea. Então, la tarea. Lembrando que o objeto direto, o objeto indireto, nem sempre é uma palavra só. Eu posso dizer, por exemplo, olha aqui, deixa eu anotar. Isso tudo que eu estou falando é importante, porque tem umas questões assim, viu, na prova. Por exemplo, yo expliqué ou yo hablé todo lo que pensaba sobre sobre el colegio a mis amigos, a mis professores, melhor. Então, essa oração aqui. Diferente, por exemplo, da oração que eu li para vocês. Hiciste la tarea? Aí eu pergunto, que hiciste? Aí, essa resposta vai me dizer qual que é o objeto direto. La tarea. É uma coisa só. É algo pequeno. Agora, se eu pergunto aqui, o meu verbo é hablé. Se eu pergunto, que hablé? A resposta vai ser o quê? Todo lo que pensava sobre el colegio. Então, o meu objeto direto é tudo isso. Todo lo que pensava sobre el colegio. Não é todo lo que pensava, não é só sobre el colegio, tá? É tudo isso, todo lo que pensava sobre el colegio. Porque eu estou perguntando, que hablé? E eu falei tudo isso. Então, se tiver uma opção lá, tipo assim, me dando o objeto direto incompleto, prestem atenção, é isso. Você tem que marcar o objeto direto completo, tá bom? E aí eu pergunto também, a quem hablé? Aí eu já vou estar falando do conteúdo da lição 15, né? Que é o objeto indireto. Se eu pergunto, a quem hablé?
não é só professores, é a mis professores. Esse é o meu objeto indireto, tá bom? E aí, se eu pedir para substituir esse objeto direto apenas, eu posso dizer assim, yo lo hablé a mis professores. Esse lo, ele está substituindo tudo isso, todo o que pensava sobre el colegio. Yo lo hablé a mis professores. E aí, se eu quero substituir também os dois, tanto o direto quanto o indireto, como que ficaria? Yo se lo hablé. Exatamente. Yo se lo hablé. E aí, Aí tem... como esse se, ele não me especifica se é singular, plural, eu posso repetir. Yo se lo hablé a mis professores. Esse se significa a mis professores. E eu repito de novo, a mis professores. Mas se não tiver repetido, se tiver só se lo hablé, tá certo. Não tá errado. Professor, então, assim, substituir objeto indireto não faz muita diferença nesse caso. Tipo, yo lo hablé a mis Yo se lo hablé a professores. mis professores. Realmente, parece não fazer muita diferença, mas para o espanhol usa sim. Fica mais completo, tipo isso. Fica mais para o espanhol, tipo assim, olha, eu estou especificando ainda mais para quem eu falei, estou repetindo para quem eu falei, estou especificando. Então, no espanhol, isso usa demais, demais mesmo. Essa repetição que no português é um crime gramatical, né? Não pode. Mas no espanhol, a gente repete. Mas nem sempre, se não repetir, está correto também. Entendi. É porque, por exemplo, aqui nesse caso seria legal repetir a mis professores, porque como eu não posso falar, por exemplo, de les lo hablé, eu não posso, les lo hablé. E também não existe ses para mostrar que é plural. Então, tipo, yo se lo hablé a mis professores, quando eu repito a mis professores, dá essa especificidade de que é mais de um professor. Eu estou falando no plural, entende? Eu estou mostrando que esse C é plural, entende? Não é só mi professor ou uma pessoa. Aí eu estou especificando e estou dando mais informação, entende? Entendi. Então, assim, é isso que você tem que prestar atenção. Aquele exercício, assim, de vocês perguntarem para o verbo. Que hablé? Aí essa resposta vai me dar o meu objeto direto. A quem hablé? Aí essa resposta vai me dar o meu objeto indireto. Ok? E aí, tipo, as questões estão basicamente muito parecidas com o que a gente fez na aula passada. Começo falando qual é o meu objeto direto, depois qual é o meu objeto indireto, e aí marca a opção que substitua um dos ou os dois, e aí você vai marcar lá a opção que tem a substituição correta com o pronome correto do objeto direto. Tá? Então, por exemplo, hablé todo lo que pensava sobre el colegio. Por que eu substituo por lo? Né? Porque esse lo é como se eu condensasse o conteúdo da fala em um objeto só, lo. Então eu uso esse lo como se fosse ele, né? Eu lo hablé a mis professores. Então esse é atentar em qual pronome que eu vou usar, né? Qual pronome que eu vou estar usando. Tudo bem? E se ligar, por exemplo, se é feminino, eu vou usar lá. Se é masculino, eu vou usar lo. Mas lembrar que, deixa eu ir lá para a lição 15. Lembrar que, aqui no caso do objeto indireto, já muda. Né? Quando é ele, é de você, não é lo, nem lá, é le. Né? Então, se eu le conté, eu le dije, eu le enseñé. Aí, justamente por não ter essa diferenciação de lo e lá, eu posso repetir. Eu le conté a ella. Né? Aí eu repito para mostrar que é ella. Ou eu le conté a ele. Aí eu posso repetir, justamente para especificar. Aí aqui pode ser plural também, a ellas. Aí mudaria aqui, ó. Les conté, eu les conté a ellas. E aí eu já coloco no plural.
Então, é prestar atenção nesse uso dos pronomes. No objeto direto, praticamente todos os pronomes são os mesmos do objeto indireto, apenas na terceira pessoa do singular e do plural que eu mudo de lo, lá para le. E aí, naqueles casos, né, quando tem um encontro de dois pronomes da terceira pessoa, a gente muda o objeto indireto de le para se, que era aquele caso aí que o Felipe falou, né, lá dos professores. Se lo hablé, se lo conté. Então, yo di un regalo a mi mamá. Aí aqui vai, yo se lo di. Eu se lo di. Esse se representa mi mamá. E esse lo representa um regalo. Eu dei um presente à minha mãe. Yo se lo di. Eu não posso usar yo le lo di. Não posso. Quando coincidir, porque olha só, o le, ele é um pronome de objeto indireto da terceira pessoa do singular, certo? Le. Não é? Do ele, é de você, eu uso le. E o lo, ele é um pronome de objeto direto da terceira pessoa do singular. Então, em quais casos que eu vou substituir o le por se? Quando coincidir. Quando tanto o pronome do objeto indireto quanto o pronome do objeto direto forem da terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Nesses casos em que coincide, para não ficar le, lo, tipo lá, 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 tipo repetindo L, eu mudo esse le por se. Por uma questão de pronúncia. Entenderam? Então, quando que eu mudo para se? Aí você tem que analisar. Os meus dois pronomes, tanto de objeto indireto quanto de objeto direto, eles são de qual pessoa verbal? Primeira, segunda, terceira? Os dois são da terceira pessoa. Então, eu vou ter que substituir o meu objeto indireto de le para se. Pegaram? E aí, eu queria fazer com vocês um exercício que a gente ficou pendente de fazer, né, na semana passada, que é o exercício 2 aqui. O exercício 2. Oi? Acho que não, a gente parou na... A gente não terminou a 1? Vamos terminar então. Não, faltou a D, a E e a F. Então vamos lá, fazer a 1. Eu lembro que eu tinha pedido para vocês fazerem as substituições, né? Fazer aquele joguinho. Eu terminei de fazer. Então bora. Então, letra D. Dimos todos los panchos y las gaseosas a los chicos del barrio. Pancho é cachorro quente. Então, dimos que. Qual que é o meu objeto direto nessa oração? Dimos todos los panchos. Então, não. Que dimos? Que dimos? Você vai perguntar. Dimos que? Aí qual que é o objeto direto? Panchos. Todos los panchos e las gaseosas. Porque foi isso que eu dei. Entende? Então, toma cuidado para você pegar tipo objeto direto completo. Então, o objeto direto é todos los panchos e las gaseosas. Agora, qual que é o meu objeto indireto? A quem dimos? Dimos todos... A quem dimos? A quem a gente deu? A los chicos del barrio. A los chicos del barrio. Então, vocês sabendo isso, se o exercício pedir para substituir qualquer um deles, você já sabe o que vai ter que sumir dessa frase e ser substituído por um pronome. Por exemplo, se eu falar substitua o objeto indireto, eu sei que eu vou ter que tirar da oração a los chicos del barrio e tudo isso eu vou ter que substituir por um pronome de objeto indireto. Então, como que ficaria a substituição? Lembrando que quando eu substituo, esse a los chicos del barrio é substituído por um pronome e esse pronome vem antes do verbo.
tá bom? Sempre antes. Os pronomes vêm sempre antes dos verbos, menos aqueles casos IGI, que é infinitivo, gerúndio e imperativo. Somente nesses casos que o pronome vai ao final do verbo. Mas em todos os outros casos eu vou colocar o pronome antes. Então, qual que é o verbo da frase? A los Qual que é o chicos del verbo? bairro. Não, qual que é o Não, verbo? o verbo. Les Verbo. dimos. Dimos, perfeito. Então, eu sei que quando substituir a los chicos del barrio, el pronombre vai ter que venir antes de dimos. Qual que é o pronome que substitui esse objeto indireto? Les. Então, se les dimos los panchos e las gaseosas. Então, esse les, é o meu pronome de objeto indireto que substituiu a los chicos del barrio. Então, se les dimos los panchos e las gaseosas. Agora, eu quero substituir os dois juntos, tanto objeto indireto quanto objeto indireto. Como que ficaria? Vamos ver. Dimos todos los panchos. Ficaria... se las. Acho que ficaria assim. Las. Las? Por que las? É los. Se los dimos. Porque aqui todos los panchos e las gaseosas, eu junto tudo, aí fica no masculino, né? Ellos. Então, se los dimos. E aí, ó, esse se, ele, né, eu mudo para se e não deixo les, justamente porque ambos são de terceira pessoa. Do plural, no caso. Aí, se los dimos. Tudo bem? A letra E, como que ficaria? Letra E. Recomiendo estos libros a vosotros. Qual que é o meu objeto direto? Recomendo estes livros. Então, é estes livros. O verbo não entra. Né? O verbo ele fica ali. O objeto direto é o que acompanha ele. Então, estes livros. Qual que é o meu objeto indireto? A vosotros. A vosotros. Então, se eu quiser substituir só o meu objeto indireto, como ficaria? Os recomendo estes livros. Isso, os recomendo estes livros. Agora, se eu quero substituir os dois. Acho que faria os les. Les. Lembra, o les é pronome de objeto indireto. Los, exatamente. Los recomendo. Los recomendo. Professor, ficaria mais certo colocar os recomendo? Ou não faz diferença? Faz sim, porque qual que é a regra? A ordem sempre que eu tiver os dois juntos, a ordem sempre vai ser objeto indireto mais objeto direto. Sempre. Então, Entendi. sempre primeiro objeto indireto, depois objeto direto. Então, sempre vai ser los recomendo. Entendi. Tudo bem? Letra F, vamos ver como fica? F. Vamos lá. Letra F. Entreguei los discos a vos. Qual que é o meu objeto direto? Los discos. Perfeito, los discos. E o meu objeto indireto? A vos. A vos. Quero substituir só o meu objeto indireto. Seria os. Então, lembra que o vos, eu sempre conjugo ele como se fosse tu? Tu? Porque vos não é vosotros, é vos. Tipo tu também. É tipo um tu. Então, é te
entregaré los discos. los discos. E aí, se eu quiser substituir os dois ao mesmo tempo? Os le entregaré los discos. Por que os, se eu, o vos, eu uso te? Como se fosse tu. Não, te los é verdade. Isso, Falei errado. te los entregaré. Perfeito. Te los entregaré. Ok? Beleza. Dá uma bugada às vezes, né? É. Mas a ideia é praticar mesmo, porque e isso é um conteúdo tipo que no espanhol é de extrema importância, porque na fala do cotidiano informal eles usam isso, eles falam dessa maneira. Eu lembro que quando eu estava aprendendo espanhol eu confundia demais, eu não entendia, mas esse ser, para que serve esse ser, esse lo, e é coisa que a gente não usa no português, mas o espanhol usa muito. Vamos fazer a 2 rapidamente, então? Completa las frases con los pronombres personales de objeto indirecto. Entonces, letra A. Hoy por la mañana he creado unas artesanías para mamá. No me lo creo. Has creado artesanías. Esto es genial. Então, ¿a quién ha creado artesanías? ¿Para quién? Para mamá. Para mamá. Isso. Entonces, no me lo creo. Le has creado artesanías, né? Porque mamã é Edia, então eu substituo por le. Ok? E. Fernando tarara, ha regalado estos pendientes? Sí, tarara, los dio ayer. São feos? Então, Fernando, eu estou falando com alguém, perguntando para alguém, logo eu estou falando como se fosse tu ou vos. Então, Fernando te ha regalado estos pendientes? E aí eu vou responder. Se. Se los dios. Não, Se... Não, é se los dios. Ayer. Mas aqui ele perguntou, por exemplo, Fernando te ha regalado te. Então eu vou responder como se fosse yo. Ok? Se. Me los dio ayer. Entendeu? Letra C. Tranquilo, hombres. Presto la plata para que comprem las entradas. Então, eu estou falando hombres. São ellos. Les. Logo, les. Les presto la plata, ou seja, empresto a vocês o dinheiro para que comprem las entradas. Letra D. Tengo hambre. Compras uma bocata, um bocata. Então, tengo hambre. Esse tengo está conjugado em quê? Em yo. Eu tenho fome. Então, eu estou logo falando em yo. Me compras um bocata. Tinha colocado ler aqui. Só agora que fui lembrar aqui, porque tengo hambre. Exatamente. Me compras um bocata. E aí, ele vai responder para mim. Se te lo compro. Te lo compro, perfeito. Aí nesse eu coloquei me. Se te lo compro. Se me das um besito em la mejilla. Se me dá um beijo na bochecha. Professor, o que é bocata? Bocata é como se fosse tipo um aperitivo, um salgadinho. Entendi. E tia Juana enviou uma pelota de futebol muito linda desde Japão. E aí? Que é te, que tá falando para alguém, né? Então, nesse caso aqui, encaixa qualquer pronome, na verdade. Então, porque tipo, a frase, não dá para saber. A frase não especifica. Porque só especificou quem está dando o presente. Mas não especificou para quem. Se é para mim, se é para tu, se é para vocês. Então, qualquer pronome que você colocar está correto. Então aí nesse caso aqui, o que que você quiser. Tia Juana te enviou. Tia Juana le enviou. Tia Juana os enviou. Nos enviou. Tanto faz. Qualquer um encaixa. Tá bom?
Beleza. Então é isso, gente. De pronome direto, de objeto direto, indireto, é isso. Na unidade 16, que vai cair também na prova, vai ter esse vocabulário do clima. E vai cair essa parte aqui, que é simplesmente... Eu nem lembro se caiu exatamente essa parte, viu? Eu preciso ver se eu coloquei, mas eu acho que eu coloquei uma questão sobre ela. Mas Professor, assim, diga. sobre o conteúdo, as questões o senhor colocou de acordo com o vocabulário que está na página 106? Com esse vocabulário aí? Sim. Página 105 e 106. É só consultar. Na verdade, todos os vocabulários é só consultar no livro, porque eu fiz tudo de acordo com o vocabulário de cada lição do livro. Uhum. Eu creio, gente, eu não lembro agora, mas eu creio que eu nem coloquei essa coisa aqui de substantivos que mudam de significado. Porque é só consultar aqui, porque no espanhol existem casos em que o mesmo substantivo, se eu uso ele de maneira masculina, ele tem um significado. E se eu uso ele de maneira feminina, ele tem outro significado. E aí essa tabela, ela traz isso. El Barba é, por exemplo, um ator que representa, é um ator jovem que representa um velho. E La Barba é justamente a barba, né? Pelo na cara. Então, assim, no espanhol tem essas coisas assim, de acordo com o gênero que eu dou para um substantivo, ele pode mudar de significado. Por exemplo, el canguro é o canguru, um animal. La canguro pode ser tipo a que cuida das crianças, a babá, né? Então, é só isso. E qualquer coisa é só consultar a tabela aqui, tá bom? As palavrinhas aqui para saber o significado. É basicamente isso, mas o principal mesmo é a questão do objeto direto, objeto indireto. É isso que vocês têm que saber na ponta do livro, para poder fazer bem a prova. Ok? Ok. Gente, ficamos por aqui. Nossa última aula foi um prazer. De qualquer forma, a gente não tem mais aula ano que vem, né? Que vocês vão para o nono ano, eu não dou aula para o nono. E eu ainda preciso ver se eu vou continuar mesmo dando aula ano que vem. Mas muito bom ter contato com vocês. Vocês foram uma turma excelente, uma turma que me recebeu desde primeira de forma muito, sabe, muito boa. Então, sou muito grato aí pela parceria, pelo contato. Deixo com vocês, para quem não me segue ainda, se quiser me seguir para manter contato, o meu Instagram, que é @jvcfonseca. Só me seguir lá, se quiser conversar lá, tirar dúvida ou me acompanhar. Estamos juntos, beleza? Gente, beijão para vocês, boa prova, boas férias, aproveitem, descansem, recarreguem as energias. E se Deus quiser, ano que vem vai ser um ano diferente e bem melhor. Tá bom? Amém, professor. Todos. Obrigado, professor, pelo que o senhor nos deu aí. Por esse ano, que a gente pode chamar de ano letivo ou ano em casa, né? Mas obrigado, professor. Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado. Amém. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Até mais, galera. Vou estar encerrando, então. Beijão. Até mais. Tchau. Tchau.